Bom dia, gente. Meu nome é Amanda. Hoje eu trouxe para vocês os principais resultados que eu obtive durante o meu mestrado em Biologia Celular, em parceria com o CBEI, sobre a caracterização e as alterações das brancas de Limenoperna fortunei frente à exposição aos biocidas dicloro, isocianurato sódico e MXD100. Então, o principal foco do meu mestrado foi investigar as brânquias do mexilhão dourado. O mexilhão dourado possui dois pares de brânquias, um localizado em cada lado do pé, na cavidade palheal. Esses órgãos possuem como função a respiração, ou seja, as trocas gasosas com o meio, e também a filtração de alimentos. O mexilhão ele é um animal que se alimenta por suspenvidoria através de partículas suspensas na água que são capturadas pelas brânquias. Uma característica interessante das brânquias é que possuem contato direto com o meio ambiente e, consequentemente, as partículas dissolvidas na água, e essa característica, então, pode nos ajudar a compreender aspectos da invasão e estratégias de controle das macroincrustações. Então, o primeiro objetivo do meu projeto foi ultracaracterizar as brânquias do Limenoperna fortunei. Essa nossa pesquisa foi publicada em janeiro desse ano na BMC Zoology, e nela, então, a gente traz essa investigação sobre a microestrutura das brânquias. As brânquias, então, são compostas por filamentos, por estruturas filamentares, que possuem sua superfície cílios. Esses cílios, eles são dotados de movimento, o que faz com que as partículas sejam capturadas e conduzidas para a alimentação. Além disso, por técnicas histológicas, nós observamos também as características da célula, do epitélio desses filamentos e as características do vaso hemolinfático presente dentro dos filamentos. Nós também fizemos por microscopia eletrônica de transmissão essa caracterização intracelular desse epitélio e, através disso, uma reconstrução tridimensional do epitélio branquial, para a gente entender qual é a disposição dessas células no epitélio e qual é a classificação e o tipo dessas células. Foi feito também microscopia eletrônica de varredura para entender qual é a localização das brânquias no animal a partir de uma reconstrução esquemática e entender assim qual é o caminho da partícula dentro do animal. Então aqui a gente tem a concha, o manto do mexilhão, uma das brânquias e o pé. A água entra pelo sifão inalante, que é uma abertura do manto, percorre a superfície das brânquias. Na superfície das brânquias, as partículas são capturadas por esses cílios e conduzidas até os palpos labiais, que são essas estruturas aqui marcadas em roxo. No palpo labial, então, ocorrerá a seleção das partículas. As partículas selecionadas serão direcionadas para o trato gastrointestinal, para digestão, enquanto aquelas rejeitadas saem pelo sifão exalante juntamente com a água. Então, por isso que o mexilhão ele é considerado um animal filtrador, porque ele é capaz de reter as partículas suspensas. E esse artigo, então, foi muito importante porque ele trouxe pela primeira vez o primeiro relato da literatura da morfologia em alta resolução do epitélio branquial do mexilhão dourado. Então, depois da gente entender as características e a estrutura das brânquias do mexilhão dourado, o segundo objetivo desse meu projeto foi investigar os efeitos de dois biocidas comumente utilizados sobre as brânquias. Então, foi utilizado o MXD100, que é um biocida não oxidante, e o dicloro isocianurato sódico, que é um biocida oxidante, e nós observamos, né, levando em consideração essa característica das brânquias de ter um contato direto com o meio externo, nós observamos quais são as alterações que esses agentes químicos geram nas brânquias, para que a gente possa entender, a partir dessas alterações, quais são os tempos mais efetivos de uso desses biocidas para o controle das macroincrustações. E como isso foi feito? Então, foi feito dois bioensaios independentes, um com MXD100 e um com dicloro. As concentrações utilizadas nessa exposição foram as concentrações máximas permitidas pelo IBAMA para o uso industrial, e nós investigamos, então, três tempos de exposição aos biocidas.
em 24 horas, em 48 horas e 72 horas de exposição. E parte desse experimento foi realizado em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, após a exposição, os animais foram coletados, as brânquias dissecadas e processadas, e como resultado, o que a gente pôde observar, né, as alterações da superfície dos filamentos, foi que o dicloro, ele induziu uma produção de muco e uma perda ciliar de forma progressiva nos 3 tempos, em 24, 48 e 72 horas, enquanto o MXD100 levou a alterações graves desde o primeiro período de exposição. Então, a gente vê que em 24 horas houve uma perda ciliar de forma exacerbada e também uma produção de muco evidente. Já em relação às alterações epiteliais observadas na histologia, o que a gente pôde observar foi que o dicloro gerou alterações de leve a moderada em 24 e 48 horas, como levantamento do epitélio, e só em 72 horas a gente vê uma descamação epitelial. Enquanto o MXD100, a gente pode observar alterações graves desde o primeiro período de exposição. Então, aqui em 24 horas, a gente observa uma alteração, uma hiperplasia, que é a proliferação dessas células do epitélio, como uma característica, uma forma de impedir o contato com o biocida. E já em 48 horas, a gente já vê alteração de descamação epitelial de forma grave, e em 72 horas a gente vê que o epitélio do filamento está completamente disfuncional. Já as principais alterações intracelulares que a gente pode observar é que o dicloro, em 24 e 48 horas, ele levou à formação de autofagolisossomos, que são essas organelas citoplasmáticas produzidas como uma forma de defesa das células contra o agente invasor, no caso aqui, o dicloro, e só em 72 horas a gente observa que o citoplasma estava de uma forma translúcida, mais transparente, com uma característica de um início de processo de morte celular. Já a exposição ao MXD100, esse citoplasma translúcido pode ser visto desde 24 horas, né? O início de processo de morte celular desde 24 horas, e em 72 horas a gente observa células sem a presença de citoplasmas e organelas, e o núcleo completamente degenerado, então, mostrando um avançado processo de morte celular. Então, o que a gente pode concluir com esse experimento foi que o dicloro, o animal, quando em contato com o dicloro, ele realiza o reflexo de fechamento de concha, tentando impedir o contato com esse composto. Entretanto, se o contato for mantido, se a exposição for mantida, esse animal precisa abrir as conchas para realizar suas atividades metabólicas, e quando em contato, então, com o composto, ocorre a morte celular efetiva. Então, até 48 horas, a gente vê alterações reversíveis por causa desse reflexo de fechamento de concha, e só em 72 horas que a gente observa um processo de morte celular efetiva. Já o MXD100, a literatura traz que o mexilhão dourado ele não é capaz de detectar o MXD100 como um composto estranho, assim, não há esse reflexo de fechamento de concha, e a exposição, então, ela ocorre desde o primeiro contato, e os efeitos também. Então, desde 24 horas, a gente observa um processo de morte celular de forma irreversível. Assim, o que a gente pode concluir, então, com esse experimento, levando em consideração que é um experimento estático, e levando em consideração essas concentrações testadas, foi que o dicloro, ele precisa de um uso contínuo, de pelo menos 72 horas, para que seja efetivo o controle da espécie, enquanto o MXD100, ele possui toxicidades em tempos mais curtos. Então, desde 24 horas, a gente observa uma exposição e um controle efetivo. Esses foram os principais resultados que eu obtive nesses 2 anos de mestrado. Eu gostaria de agradecer a CEMIG e o CBEI pela oportunidade, e muito obrigada.